Bom dia, irmãos. Vamos iniciar o nosso estudo para a Escola Dominical neste domingo, dia 18 de abril de 2021. Inicio convidando meus irmãos para juntos fazermos uma oração. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, ó Pai, que neste momento nos ilumine com sabedoria, toque nossos corações. Esteja conosco, Pai, nesse estudo, que por ele te agradecemos, em nome de Jesus. Bom, irmãos, seguindo o nosso estudo, ainda com o tema Nos Passos de Jesus, nós hoje vamos falar um pouquinho das doutrinas da Igreja Metodista. A palavra está em Atos, capítulo 2, versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos. A doutrina é uma dos pontos, dos elementos mais importantes da Igreja Metodista. Nela são destacadas as características da comunidade de fé da própria igreja, bem como também os pensamentos bíblicos e teológicos que norteiam as ações da igreja. A Igreja Metodista tem como fonte de inspiração e fonte norteadora que dirige toda a doutrina metodista a própria Bíblia, a Escritura Sagrada. Além da Bíblia, a tradição doutrinária metodista orienta pelo Credo Apostólico, pelos Sermões de João Wesley e as suas notas sobre o Novo Testamento e pelos 25 artigos de religião do metodismo histórico. E o que são então esses 25 artigos de religião do metodismo histórico? Esses artigos eles foram organizados por João Wesley, não foram escritos por ele, tá? Ele extraiu da igreja anglicana esses artigos de religião. Ele extraiu aqueles que ele compreendeu serem os mais importantes. Quando os metodistas se estabeleceram na América como uma denominação, então separada da igreja anglicana, Wesley decidiu proporcionar-lhes padrões doutrinários na forma eclesiástica mais tradicional. Fez uma revisão dos princípios de religião que ele considerava fundamentais e sintetizou-os nesses artigos. Então eu vou apresentar assim, resumidamente, o bloco dos assuntos tratados nesses diferentes artigos, tá? Muito bem. O primeiro bloco são os artigos de 1 a 4, que abordam um assunto referente à crença na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Explica exatamente a pessoa de Jesus como a segunda pessoa da Trindade e o próprio Espírito Santo também como uma pessoa dentro desta Trindade. Tá? O segundo bloco, que é composto pelos artigos 5 e 6, lá são exaltadas a fonte reveladora da salvação. Depois, no terceiro bloco, que está organizado nos artigos 7 e 8, abordam o tema da condição pecaminosa do homem. E o quarto e maior bloco, que está entre os artigos 9 e 25, foram desenvolvidos por ocasião da Reforma Protestante e tinham a finalidade de destacar algumas doutrinas que diferenciavam o protestantismo, nós, da Igreja Católica. Nós somos protestantes dentro deste tratado, né? E por quê? Vou aqui ler para vocês alguns pontos doutrinários que explicam exatamente essa diferença. A ênfase na justificação pela fé e não pelas obras, o arrependimento depois da justificação, a definição protestante da igreja, a igreja é povo de Deus, não é hierarquia,
o repúdio de diversos erros da Igreja Católica Romana, a língua do culto deve ser a do povo, isto se refere ao uso do latim em algumas celebrações, o conceito dos protestantes em relação a todos os sacramentos, que é o batismo, a Santa Ceia, difere um pouco do catolicismo. O casamento de ministros é lícito, permitido, liberdade de cada igreja de estabelecer a sua liturgia e os deveres civis do povo cristão. Nós, metodistas, temos uma doutrina pautada na Bíblia e no testemunho de cristãos ao longo dos anos. E nós devemos zelar por esses ensinamentos e por essa identidade. São muitos pregadores que têm espalhado doutrinas enganosas, exaltação a homem até acima de Deus. E por isso que esses artigos devem ser estudados, introjetados e vividos na nossa prática cotidiana. Então, hoje nós ressaltamos bastante e eu vou ressaltar ainda mais os 25 artigos de religião do metodismo histórico. Um beijo a todos meus irmãos, um bom e abençoado domingo, boa semana, até a próxima!